Fala então, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso conceitual sobre opções. Primeira aula, né? Na primeira aula vimos bastante coisa importante, apesar de ser um pouquinho mais básico, né? O assunto que a gente viu, mas a gente viu o que eram os derivativos, o conceito de opção, né? O que era de fato uma opção, o que era uma call, o que era uma put, toda a nomenclatura, né, que envolve as opções, a dinâmica do mercado, então o comprador de uma call tem, o que o lançador de uma call, comprador de uma put, lançador de uma put, bastante importante também, né? Vimos um pouquinho da história e da utilização do mercado de opções, tanto no mundo como para a gente, né, como proteção de carteira, como alavancagem. E hoje a gente vai começar um dos assuntos que, na minha opinião, tá? Que na minha opinião é uma das coisas mais importantes que existe quando você está operando opções, que é a precificação de uma opção. Por que eu julgo isso muito importante? Por que eu julgo a precificação de uma opção uma coisa tão importante assim? Porque na verdade, a precificação de alguma coisa, tá? Ela é importante para você colocar o seu dinheiro. Você não deve nunca colocar o seu dinheiro em alguma coisa que você não saiba, né, a precificação. Só me dá só um segundo, deixa eu ver aqui, calma aí, não, beleza? Então assim, vamos lá, tá? Você nunca deve operar alguma coisa, você nunca deve colocar o seu dinheiro em alguma coisa que você não saiba como que funciona a precificação. Por exemplo, você não coloca o seu dinheiro numa ação que você não tem a menor ideia do que ela faz. Vamos supor, então, que você não tem a menor ideia do que Petrobras faz, por exemplo, né? Você não sabe que ela é uma empresa de petróleo. Você colocaria o seu dinheiro em Petrobras, por mais que as pessoas, por mais que existissem indicações para você comprar aquela ação? Muito provavelmente, ou né, você não deveria colocar dinheiro. Uma coisa que eu percebi muito recentemente foi uma chuva de pessoas, né, uma chuva de pessoa física comprando Cogna, por exemplo, simplesmente por indicação de outras pessoas, né, sem saber de fato o que era aquela empresa, sem saber o ramo daquela empresa. Tinha gente comprando Cogna sem saber o ramo da empresa. Isso, na minha visão, muito perigoso. Na verdade, é um pouco irresponsável você colocar o seu dinheiro em algo que você não saiba o que faz. Por exemplo, seguindo o exemplo, né? Se você não sabe o que Petrobras faz e compra o papel, você não sabe, por exemplo, que petróleo influencia no preço da ação. Você não sabe, por exemplo, que a ação é ligada, que é uma estatal ligada ao governo, ou seja, o presidente da República influencia nessa ação, o Congresso influencia nessa ação, o Brasil influencia nessa ação, os Estados Unidos, a China, a OPEP, a Venezuela, o preço do petróleo, o preço do dólar, tudo isso influencia na ação da Petrobras. Só que essa visão, né, essa visão para a ação, ela é um pouco mais simples e eu acho que existe uma menor quantidade de pessoas que de fato colocam dinheiro em ações que elas não têm a menor ideia o que fazem, né? Pode até ser que sim, mas normalmente isso não acontece. O problema é que nas opções, muita gente acredita que o preço de uma opção ele mexe, né? Ele se altera única e exclusivamente por causa do preço da ação que ele está derivando. O que não é verdade. Muita coisa influencia naquele preço, tá? Naquele preço da opção, muita coisa influencia além do preço somente da ação. E isso é de extrema importância. Então, no curso aqui, na parte conceitual, a gente vai abordar o assunto precificação de uma forma um pouco mais simples, para na parte avançada do curso a gente entrar de fato na modelagem, né, no modelo que faz aquilo, em tudo
que envolve essa precificação, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa pensar, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está falando de precificação é o que é de fato o prêmio de uma opção, né? Isso pode parecer uma dúvida simples, mas não é. Aquele valorzinho que você paga, às vezes 20 centavos, às vezes 50 centavos, às vezes R$ 1, né? Aquele preço, o que que significa aquilo que você está comprando? Por que que você está pagando R$ 1? Muita gente acha que comprar opções muito barato, por exemplo, é uma coisa muito boa, porque não vale só 2, 3 centavos, eu vou perder pouco dinheiro. Isso, gente, é uma ideia que assim, não faz o menor sentido e a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A gente tem que entender, então, o que que é, de fato, esse prêmio, tá? Esse valor. O prêmio a gente pode entender, tá? Voltando para nossa analogia do seguro do carro, né? A gente tinha visto que uma opção tinha muitas qualidades, né? Ela parecia muito com um seguro de carro. No seguro de carro, o que que é o prêmio que você paga? E se você pegar agora a sua pólice de seguro, nossa, tá calor aqui, hein? Se você pegar agora a sua pólice de seguro, você vai ver que o valor que você paga para ter aquele direito chama prêmio, tá? Prêmio pago, então, no seguro do carro é o prêmio que você paga para a seguradora para que você tenha o direito de vender o seu carro caso ele seja roubado. Ou você pode pensar como o valor recebido pela seguradora para ter a obrigação de comprar o seu carro caso ele seja roubado. Trazendo essa mesma ideia para as ações, né, para o mercado financeiro, a gente pode entender que o prêmio de uma ação, desculpa, o prêmio de uma opção nada mais é do que o valor que você paga para o vendedor para que você tenha o direito, seja de comprar ou de vender alguma coisa por um certo preço numa data pré-determinada. Tá? Então, a ideia de prêmio ela pode parecer simples, mas ela tem que estar muito solidificada na nossa cabeça. O prêmio, então, é o valor que eu pago ao vendedor para que eu tenha o direito de comprar ou de vender um certo ativo numa data futura por um preço específico. Tudo bem, até aí, beleza. Agora a questão é, como que esse prêmio é calculado? Da onde a gente tira aquele R$ 1, aquele 90 centavos, aquele 20 centavos? Para isso, eu quero fazer com vocês essa minha cadeira tá fazendo um barulho, cara. Eu falo toda live, toda aula eu falo que eu preciso comprar um WD-40 e eu não comprei ainda. Mas, vamos lá. Eu quero fazer com vocês um experimento mental aqui para a gente pensar juntos, tá? O que é o preço de alguma coisa, tá? Quando você vai, por exemplo, comprar um computador ou você chega na loja e vai comprar um computador. O computador tem aquele preço específico. Seja ele qual for, ele tem um preço específico. Dentro desse computador, então aqui ó, na parte do computador, né? Dentro desse computador existem algumas coisas que determinam o preço daquele computador. Tá? Então a gente poderia imaginar que um computador, que o preço do computador, ele nada mais é do que a soma da memória RAM mais o processador mais o tamanho do HD. Tá? Então a soma desses preços nos dá o preço do computador. Se você pensar num carro, por exemplo, tá? Vocês percebem que eu não entendo nada de carro, mas eu sempre utilizo o exemplo de carro. Mas se você pensar num carro, por exemplo, você pode falar que o preço de um carro vem do motor, da cor da carroceria e do aro da roda, por exemplo. Tá? Então, a precificação de um carro pode ser
a soma, né, do motor, da carroceria mais do pneu. Aí você vai me falar assim, mas Marcel, não é só isso que determina o preço de um carro, não é só isso que determina o preço de um notebook. Verdade. Onde que está a grande questão aqui? Para que você determine o preço de qualquer coisa, eu não estou falando somente de opção, mas para que você determine o preço de qualquer coisa, você precisa fazer esse jogo mental. Você precisa parar e pensar quais são os fatores que influenciam naquele preço ou os que mais influenciam naquele preço. Porque é óbvio que você nunca vai conseguir pegar tudo que influencia no preço daquilo e jogar num modelo matemático para que ele te dê o preço. Isso não vai acontecer. Então, o que normalmente a gente faz? Normalmente, a gente vai pegar todos os fatores que a gente acha que melhor explicam o preço daquela coisa e vai precificar de alguma forma, tá? Então, agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá? Eu quero fazer uma brincadeira com vocês que é a seguinte. A gente vai agora aqui juntos, tá? A gente vai aqui juntos, a gente vai tentar precificar um seguro de carro. Então a gente vai imaginar a seguinte situação, ó. O Marcelo Viana, ele acabou de comprar o carro dele e ele chegou na seguradora para fazer o seguro do carro dele. E o Thales, que me fez uma pergunta, daqui a pouco eu respondo. O Thales, ele é o dono da seguradora. Ele é a pessoa que vai dar o preço, tá? Ele é a pessoa que vai dar o preço para o seguro. Ele vai precificar esse seguro. O que o Thales teria que perguntar para o Marcelo para que ele conseguisse saber o preço? A gente pode imaginar que uma das coisas importantes a se perguntar é o valor. Então aqui, eu vou botar aqui, ó, precificação de um seguro. A primeira coisa que a gente poderia pensar é o valor do carro. Vocês concordam comigo, né? Vocês hão de concordar comigo que o valor do carro é uma variável importante para que você dê, né, para que você consiga dar um preço de um seguro. Então, o valor do carro é uma variável que a gente vai considerar. A segunda variável que a gente precisa considerar obrigatoriamente é o tempo de seguro que você quer. Porque eu posso querer segurar o meu carro por um mês, posso querer segurar ele por 6 meses, por um ano, por 2 anos. Obviamente, o preço inicial desse seguro precisa mudar de acordo com o tempo do seguro. Não vamos pensar aqui se muda para cima ou se muda para baixo. Tá? Inicialmente, eu só quero que você entenda que o tempo, o quanto você quer ter o seu carro segurado, é uma variável importante. Tá? Uma outra coisa que o Thales tem que perguntar para o Marcelo é quanto da tabela FIPE ele quer receber do carro dele caso seja roubado. Vocês concordam comigo que se isso é possível, né? É possível eu querer receber só 80% do valor do meu carro, 90% do valor do meu carro, 100% do valor do meu carro? Então, essa informação de quanto você quer receber do valor do seu carro é algo que também você tem que perguntar. Uma quarta variável seria os juros do mercado. Por que os juros do mercado? Gente, juros entra em qualquer precificação de derivativos no futuro. Aliás, qualquer coisa no mercado financeiro que seja no futuro, que aconteça no futuro, precisa considerar os juros como essa variável. Por isso, né, da importância das reuniões do Copom. Por isso que é tão importante as reuniões do Copom, porque esse valor influencia na precificação de tudo. Influencia na precificação do dólar futuro, das opções, de tudo, de swaps,
de tudo que é, né, que vai acontecer em algum momento no futuro. Quinta variável que a gente pode pensar é a taxa de roubo do carro. Vocês concordam comigo? Que o quanto aquele carro é roubado ou não é algo que você precisa de fato saber. Um carro muito roubado, tá? Um carro que seja muito roubado, por exemplo, o ninho com a escada em cima, deve ser um carro muito roubado, é um carro muito visado. Todo mundo quer um ninho com uma escada em cima. Agora, um ninho sem a escada em cima, provavelmente já é um carro muito menos roubado, porque né, ele perde todo o glamour dele por não ter a escada. Então, tá? Saber a taxa de roubo daquele carro é algo que a seguradora precisa saber. É algo que o Thales, no nosso exemplo, precisa saber. A gente pode imaginar que esses são os 5 fatores, né? Os 5 principais fatores da precificação de um carro, de um seguro de carro. Você pode, tá, falar assim, mas Marcel, existem outros fatores. Verdade. Só que, tá, como eu disse, é impossível você colocar todos os fatores. Você precisa escolher quais os fatores que melhor representam aquele preço. Vou tentar dar um exemplo só para mudar um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Imagina que você esteja vendendo um notebook da Apple, tá? Então a pessoa A está vendendo um notebook da Apple, a pessoa B está vendendo um notebook da Acer, tá? Os dois notebooks possuem exatamente as mesmas configurações. Ou seja, os dois notebooks, teoricamente, se você pegar um modelo que só considera as configurações... Meu filho está chorando, né? Não sei se vocês conseguem ouvir. Meu filho está chorando. Mas se você pegar um modelo que só considere as configurações desses computadores, um computador da Apple e um computador da Acer deveria ter o mesmo preço. A grande questão é que no computador da Apple, ela pode incluir naquele preço, ela pode incluir, por exemplo, a marca Apple, o poder da marca Apple, como a marca Apple é valiosa. Então, quando ele coloca isso, ele acha que esse fator, tá? Ele acha que esse fator de poder da marca é algo que tem que ser considerado. Então, ótimo, ele pode colocar. A Acer pode não achar que o poder da marca dela seja algo a ser considerado, ela simplesmente não coloca. Então, não quer dizer, quando você está fazendo uma precificação de alguma coisa, não quer dizer que você está abordando todos os fatores, mas você está abordando todos eles que melhor representam o preço. Tá? Agora, num segundo momento, depois que você escolheu, tá? Depois que você escolheu quais são os fatores, você precisa de fato de um preço. Você precisa de fato de um preço. Como que a gente faz para calcular de fato esse preço? Num primeiro momento, tá? A gente vai imaginar um modelo matemático como sendo uma grande caixa preta. A gente não vai pensar no que é de fato um modelo, mas ele é uma grande modelo matemático. A gente vai imaginar o modelo matemático como uma grande caixa preta, onde ele vai pegar, só para vocês terem uma pequena ideia do que é um modelo, no curso avançado a gente segue com isso. Mas um modelo matemático, ele é algo que vai pegar essas variáveis, vai fazer um monte de conta com essas variáveis e vai nos dar, e vai cuspir pra gente, tá? O preço justo de uma opção. Perfeito? Um modelo matemático, só para a gente abordar aqui, um modelo matemático ele é algo, tá, que tenta, a ideia dele, né, é simplificar a realidade, perfeito? Simplificar a realidade
por que que ele precisa simplificar a realidade e te dar um resultado. O modelo matemático basicamente é isso que ele faz. Vou tentar dar um exemplo para vocês agora de um modelo matemático que vocês vão conhecer. Por exemplo, se eu pegar esse copo aqui, tá? Se eu pegar esse copo aqui e soltar esse copo no chão, todo mundo sabe que esse copo vai cair. Eu consigo calcular, tá? Eu consigo calcular tudo, mas eu consigo calcular quanto tempo esse copo aqui vai demorar para cair no chão caso eu solte. Eu consigo calcular a velocidade que esse copo vai cair, tá? Que ele vai bater no chão. Eu consigo calcular diversas coisas soltando esse copo aqui. O modelo matemático que vai fazer o cálculo, tá? Por exemplo, da velocidade que esse copo vai chegar no chão, é um modelo matemático que simplifica a realidade. Vocês concordam? Porque, por exemplo, ele vai considerar o copo como um ponto. Ele vai considerar que o copo não vai sofrer resistência do ar. Só que a gente sabe que o copo não é um ponto e que existe resistência do ar. Então, um modelo matemático é algo que simplifica a realidade para te dar alguma coisa, para te dar alguma resposta. Num primeiro momento, é isso que a gente tem que saber, tá? Então, aqui, gente, eu só errei, né? Preço justo do seguro. Tá? Então a gente vai pegar os 5 fatores, esses 5 fatores que a gente falou aqui, vai jogar num modelo matemático que pra gente ainda não precisa ser o modelo matemático, a gente não precisa saber o que que é, e ele vai dar o preço justo do nosso seguro. Tá? É dessa forma que é calculado o preço de qualquer coisa, tá? A precificação de qualquer coisa é feita dessa forma. Agora a gente tem que pensar, mas e as opções? Como que as opções são calculadas? Como que é calculado o preço de uma opção? Eu fiz essa analogia, e eu eu não sou bobo, eu fiz essa analogia por quê? Porque vamos pegar esses 5 fatores e vamos ver agora, vamos pensar, vamos mudar a chave e vamos pensar o que que a gente precisaria saber sobre aquela opção para que a gente consiga o preço justo dela. Tá? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a opção é o valor do ativo. Vocês concordam comigo que o valor do ativo, eu vou pintar de verdinho aqui porque a gente já mudou, o valor do ativo é algo importante. Uma opção sobre Magazine Luiza tem que ter um preço diferente de uma opção sobre Cogna. Cogna vale R$6, Magazine Luiza vale um montão de dinheiro. Eu nem sei quanto está valendo Magazine Luiza exatamente agora. Vamos até ver. Me deu uma curiosidade, valendo R$90, R$ 89,70. Então, Magazine Luiza, o preço de uma opção sobre Magazine Luiza que vale R$90, tem que ser, e não pense ainda se tem que ser maior ou menor, só pense que Magazine Luiza tem um preço diferente do que Cogna. Então as opções sobre Magazine Luiza e sobre Cogna tem que possuir preços diferentes. Tá? Uma segunda coisa que a gente precisa pensar quando estamos fazendo a precificação de uma opção, aqui a gente está fazendo agora a precificação de uma opção, a segunda coisa é o vencimento dela. Quando que essa opção vence? Vocês concordam comigo que uma opção que vence em um mês é um direito que demora um mês, que dura um mês. Uma opção que vence daqui a 2 meses é um direito que dura 2 meses. O preço tem que ser diferente. Tudo bem? Então o vencimento é algo que você precisa botar na conta. Você precisa colocar, né, como fator de precificação. Uma terceira variável importante para você fazer o cálculo de uma opção é o strike, ou preço de exercício.
Vocês perceberam que eu coloquei o inglês na frente do português, né? Mas foi intencional. Foi para vocês que já começarem a se adaptar, né? Já começarem a se adaptar com essa linguagem. Mas o strike, que é o valor que você vai ter o direito de comprar ou de vender, é algo que obrigatoriamente precisa entrar na precificação. Então o strike é algo que precisa entrar na precificação. Os juros do mercado, como eu disse, é algo que sempre entra na precificação. Então os juros, ele entra sempre na precificação. E o último fator, mas não menos importante, muito longe de ser o menos importante, é a volatilidade do papel. Num primeiro momento, a gente vai entender volatilidade como o sobe e desce do papel. Tá? Num primeiro momento, a gente vai entender volatilidade como o sobe e desce do papel. O que a gente precisa entender agora? Tá? Que um papel que mexe bastante, vocês concordam comigo que possui um risco maior do que um papel que mexe pouquinho. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega, por exemplo, Tiet 11. Tiet 11, um papel de energia, um papel com uma empresa com contratos muito longos, uma empresa com receita muito previsível, com pouca coisa ali que muda, é um papel que mexe pouquinho. Você pega um papel como Cogna, como Via Varejo, como IRBR, papéis que muitas coisas estão influenciando muito, é um papel que mexe demais. O que você tem que pensar aqui? Pensa pelo lado do vendedor de uma opção, seja uma call ou seja uma put. O fato é que o vendedor de uma opção, ele está assumindo um dever. E quem precifica uma opção é quem está vendendo essa opção. Porque quem dá o preço é quem está vendendo a opção. O vendedor, se ele for dar o preço de algo que mexe pouquinho, o risco dele é menor do que algo que mexe um montão. Então, independentemente se para cima ou para baixo, o fato é que a volatilidade do papel muda e muda muito o preço de uma opção. Então aqui a gente já vê que o preço do papel, tá? O preço do papel que muita gente, nossa, o que eu fiz aqui, ó? O preço do papel que muita gente acredita ser, tá? Que muita gente acredita ser a coisa mais importante, tá? É um dos fatores que influenciam no preço. Um dos fatores que influenciam no preço. Tá? Então, pegamos os 5 fatores, jogamos num modelo matemático que agora a gente já vai descobrir que é o modelo de Black-Scholes. No curso avançado, a gente vai ver melhor, né, sobre o modelo de Black-Scholes, mas tá, o modelo de Black-Scholes é um modelo, tá, um modelo matemático que, simplificando a realidade, pega esses 5 fatores, faz um montão de conta lá dentro e nos dá o preço justo de uma opção. Tá? Vindo agora para o PowerPoint, a gente consegue definir que o preço de uma opção é dado pelos 5 fatores: tempo, preço de exercício, preço do ativo objeto, taxa de juros e volatilidade. Precisa saber isso? Precisa saber isso. Precisa saber que esses são os 5 fatores que influenciam no preço de uma opção. Tá bom? Até aqui, alguma coisa? Alguma dúvida? Acho que não, beleza. Então, vimos quais são os 5 fatores que influenciam no preço de uma opção. Ótimo. Agora, a grande questão é que não basta saber quais são os fatores que influenciam. Por que não?
Porque eu preciso saber como esses fatores influenciam. Por quê? Vem aqui, ó. Imagina um computador. Tá? A gente pode pegar então que o computador, o preço de um computador é determinado por memória RAM, processador, tamanho do HD e peso. Tá? Então são esses 5 fatores que influenciam no preço de um computador. Tá? Memória RAM, processador, HD e peso. Saber os 5 fatores é importante. Os 4 fatores é importante. Agora, o processador, a gente consegue imaginar que quanto melhor o processador, mais caro o computador. Quanto melhor a memória RAM, né? Quanto melhor o processador, mais caro. Quanto maior o HD, mais caro. Agora, quanto maior o peso, não é mais caro. Se eu te der um notebook muito bom, que pesa 17 quilos, muito provavelmente você não vai querer pagar o mesmo preço por um notebook igual que pesa 1 quilo. Então a gente precisa, além de saber quais são os fatores, a gente precisa entender como esses fatores influenciam. E para fazer isso, eu quero fazer um jogo com vocês. Tá? A gente vai fazer o seguinte: a gente viu que a gente tem 5 fatores que influenciam no preço de uma opção: tempo, preço de exercício, preço do ativo objeto, taxa de juros e volatilidade. Tá? A gente vai agora, tá? A gente vai analisar como cada fator influencia no preço de uma opção. Só que para fazer isso, a melhor forma de fazer é a gente vai pegar o primeiro fator e vai deixar todos os outros 4 constantes. E depois a gente vai pegar o segundo e vai deixar todos os 4 constantes. Depois a gente vai pegar o terceiro e vai deixar os outros 4. Pega o quarto e deixa. Pega o quinto e deixa. Tá? Por quê? Porque todos os fatores influenciam e não influenciam de forma linear. Tá? Todos eles influenciam ao mesmo tempo. Mas seria uma grande confusão e seria didaticamente muito ruim a gente querer saber, né, a relação deles todos juntos. Então, para que fique uma didática melhor, a gente vai travar 4 e deixar um sempre solto. Tá? Para fazer isso, a gente vai olhar nesse quadrinho aqui. Teve uma pergunta importante que o Davidson fez, ó. Não, que o Egiberto fez, ó. Qual a diferença de preço de exercício e preço do ativo? Isso é importante porque isso pode confundir. Uma opção, a gente viu que ela é um derivativo e o preço deriva de alguma outra coisa. Tá? O preço do ativo é o preço da ação que essa opção está derivando. Então é o preço da ação de fato. É R$8, é R$10, é R$20, é R$100. O preço de strike ou o preço de exercício é o preço que você tem direito de comprar aquela ação específica. Lembra que a gente viu que uma opção é um direito de comprar ou um direito de vender. O preço de exercício é quanto você vai ter esse direito, tá bom? Então isso é bastante importante. Isso é bastante importante a gente diferenciar essas duas coisas. Agora vamos olhar, tá? Dessa forma que eu falei. A gente vai travar 4 e ficar com 1 para analisar. E a gente vai fazer isso para as calls e depois a gente vai fazer isso para as puts. Por quê? Porque cada fator influencia de forma diferente nas calls do que nas puts. Perfeito? Então vamos lá. Ó. O primeiro fator é o tempo. Como que o tempo influencia? Tá? O tempo, gente, entender a forma que o tempo influencia é simples. Por quê? Porque, olha, o tempo ele vai determinar quanto tempo você tem aquele direito.
Você concorda comigo que quanto mais tempo você tiver um direito, melhor ele é? Se eu tiver um direito de comprar um papel durante um mês, é melhor do que se eu tiver o direito de comprar o papel durante uma semana. Então, travando as outras variáveis, tá? E mudando somente o tempo, quanto maior o tempo, mais caro é a opção. Tá? Quanto maior o tempo, mais caro é a opção. Por quê? Porque mais tempo eu tenho de direito. Uma coisa que você pode pensar aqui, e que é importante, é que dado que o tempo é uma variável previsível, né, ou seja, cada dia que passa o tempo diminui, vocês concordam comigo? Cada dia que passa o tempo diminui, ou seja, se eu tenho, né, se eu tenho se eu tenho um direito de comprar algo durante um mês, amanhã eu tenho o direito de comprar o mesmo algo um mês menos um dia. E depois um mês menos dois, um mês menos três. Ou seja, o tempo está sempre diminuindo. Se o tempo está sempre diminuindo, a minha opção está sempre perdendo valor. Concordam? Minha opção está sempre perdendo valor com o passar do tempo. É o que as pessoas, muita gente gosta de falar, não, porque existem estratégias que você tá a favor do tempo. Gente, não, tá? A única coisa é que uma opção, o comprador de uma opção, tá? O comprador de uma opção, ele tá sempre contra o tempo. Por quê? Porque quando ele compra, cada hora que passa, ele tem um direito por um tempo menor. Logo, tá? Logo, ele tá muito alta essa coisinha aqui. Agora está bom, assim melhorou. Logo, tá? Ele tá sempre contra o tempo. Se você pensar, o vendedor de uma opção, ele tá sempre a favor do tempo, porque ele vende algo que, se tudo ficar constante e só o tempo mudar, ele tá sempre o que ele vendeu tá sempre diminuindo de tempo, diminuindo de valor. Tá bom? Então, vimos aqui o tempo numa call. Quanto maior o tempo, maior maior o preço de uma opção. Tá? Preço do ativo objeto. Tá? Numa call, pensando numa call. O que é uma call? Call é o direito de comprar alguma coisa. Tá? Call é o direito de comprar alguma coisa. Vamos imaginar, então, que você tenha o direito de comprar alguma coisa por R$ 20. E essa alguma coisa esteja valendo R$ 20. Vocês concordam comigo que, se o preço dessa ação for de 20 para R$ 25, o seu direito de comprar, ele agora é melhor? Concorda comigo? Porque, ó, eu tenho o direito de comprar 20 uma coisa que vale 20. Se essa coisa for para 25, eu vou continuar com o direito de comprar a 20 algo que vale 25. Vou fazer uma pergunta para você. Você prefere ter o direito de comprar algo a 20 que vale 20 ou que vale 25? Que vale 25. Então é melhor ter o direito de comprar a 20 algo que vale 25. Logo, numa call, se o papel subir, ou seja, se o preço do ativo objeto subir, o preço da call sobe. Por quê? Porque o direito melhora. Perfeito? Perfeito, entendeu? Simples, né? Até aqui, simples. Então, preço do ativo objeto, quando ele sobe, o preço da call, né, o preço da opção de compra, sobe junto. A gente pode tirar aqui, obviamente, então, tá? Que se eu acho que um papel vai subir, o bom é comprar uma call, porque ela tem uma relação positiva com a alta do papel. Bom? Beleza? Continuando, preço de exercício. Preço de exercício ou strike, ou o preço que você tem o direito de comprar no caso da call. Tá? Esse aqui é mais simples ainda.
vou fazer uma pergunta para vocês que vai matar essa linha aqui. Você, independentemente do que seja, você prefere ter o direito de comprar a 20 ou a 25? Responde aí na sua cabeça. Independentemente do que seja, você prefere ter o direito de comprar a 20 ou a 25? Comprar a 20, concorda? Comprar a 20 é ter o direito de comprar a 20 é sempre melhor do que ter o direito de comprar a 25. Logo, se o preço de exercício sobe, o preço da ação, da opção, cai. Quanto mais alto for o meu strike, mais barato deve ser a minha opção. Por quê? Porque pior é o meu direito. Tudo bem? Perfeito? Perfeito. Juros. Tá? Os juros, eu vou falar para vocês uma coisa que é o seguinte, tá? A gente tem que ser um pouco prático. Os juros é algo que interfere muito pouco no preço da opção. Por quê? Primeiro porque os juros muda muito pouco, ele tem uma volatilidade muito baixa. E segundo que ele é um valor muito baixo. Então a gente vai ver, vocês vão conseguir ver, mas basicamente, os juros interferem muito pouquinho no preço de uma opção. Tá? Então o que a gente tem que saber é simplesmente que, no caso da call, se o juro sobe, tá? O preço da opção vai subir. Mas ele sobe, gente, bem pouquinho. A gente vai conseguir ver isso daqui a pouquinho. Só estou tentando abrir uma planilha aqui para mostrar para vocês. Mas ele sobe bem pouquinho, tá bom? Próximo fator, volatilidade. Muito importante aqui a gente parar para pensar. O que eu falei que era volatilidade? Volatilidade era o quanto o papel estava se mexendo. Vocês concordam comigo que um papel que se mexe muito tem mais risco do que um papel que se mexe pouquinho? Agora imagina você sendo o lançador, o vendedor de uma opção. Ou seja, você está adquirindo um dever. Você está recebendo algo para ter um dever de fazer alguma coisa, ou seja, de vender. A questão é que você está assumindo um dever. Tá? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem assumir um dever, você como vendedor, prefere assumir um dever sobre algo muito volátil ou sobre algo menos volátil? Concorda comigo que você prefere assumir um dever sobre algo pouco volátil? Porque a previsibilidade de uma ação pouco volátil é muito maior do que a previsibilidade de uma ação muito volátil. Vou dar um exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Via Varejo hoje está valendo R$19,28. Tiet 11 está valendo R$14,79. Se eu perguntar para vocês, daqui a um mês, quanto vai estar valendo Via Varejo? Sinceramente, Via Varejo pode estar valendo R$15, ou pode estar valendo 25, ou ser a Vevar 30, porque o papel é realmente muito volátil. Já a Tiet 11 é um papel calminho. É um papel onde você consegue ser mais previsível. Você consegue ter mais previsibilidade sobre aquele papel. Logo, você como vendedor de uma opção cobra menos de uma opção menos volátil e mais de uma opção mais volátil. Então, aqui, tá? Quando a volatilidade do papel sobe, o preço da opção sobe. Aqui, gente, repara uma coisa. Ó. Se você já operou opção e não sabia isso, olha como você estava operando opção no escuro. Volatilidade é algo que não entra na conta. Tá? Não entra na nossa cabeça fácil quando você está olhando o mercado. E ela interfere muito no preço de uma opção.
tá? No caso de uma call, quando a volatilidade sobe, o preço da call sobe junto. Eu quero fazer um joguinho com vocês e quero apresentar a nossa planilha de precificação, tá? Para quem não sabe, tá? A gente tem uma planilha que, gente, é uma planilha de precificação para estudos, tá bom? Uma planilha de precificação para estudos. Ela precifica utilizando o modelo de Black-Scholes. Para quem tiver curiosidade, o modelo de Black-Scholes está aqui do ladinho, tá vendo? Esse aqui é o modelo de Black-Scholes, tá bom? A planilha está completamente aberta para que vocês vejam as contas. Ela é uma planilha de estudo, tá bom? Mas o preço que ela mostra é o preço correto. Ela utiliza o modelo de Black-Scholes para precificar uma opção. Tá? E aqui, ó, se vocês repararem, nessa planilha que está disponível para vocês de download lá na plataforma, tá? Ela tem os 5 fatores, tá vendo? Vencimento, preço do ativo objeto, strike, juros e volatilidade. E aqui ela te dá o preço teórico da call e o preço teórico da put. Tá? Olha que legal então, ó. Se eu colocar aqui, ó, para o próximo vencimento, deixa eu ver quando que é o próximo vencimento, vencimento de junho, julho, agosto, setembro vai ser dia 21 de setembro. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 21/9/2020. Tá? Vou pegar uma opção, vamos ver quanto que, deixa eu ver quanto que fechou Petrobras, só para a gente fazer uma coisa bonitinha. 22,89. Tá? Vou calcular o preço de uma call, tá? De strike 22, com juros de 2% e uma vol de 35%. Tá? Ela me dá o preço de 1,46. Esse preço, se vocês olharem aqui, deriva, tá? Se vocês olharem a fórmula do preço, deriva dos 5 fatores que a gente acabou de colocar. E olha que legal, ó. Bota na cabeça aqui, ó, 1,46, o preço justo 1,46. Se eu aumentar o tempo do vencimento, então se eu mudar de 2020 para 2021, deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais para vocês verem só o que importa. O que importa tá aqui, ó, tá? Se eu mudar de 2020 para 2021, vocês concordam comigo que o tempo vai aumentar. Logo, deve aumentar o preço teórico. Então, ó, se eu der o Enter, o preço vai para R$ 3,94. Realmente faz sentido o preço aumentar. Tá? Voltando para 2020, vamos ver o preço do ativo objeto. Preço do ativo objeto, se eu aumentar o preço do ativo objeto para 25, responde aí você. Responde aí você. O que que acontece se eu aumentar o preço para 25? O preço dessa opção tem que subir. Né? O preço dessa opção tem que subir. Vai subir para 3,16 no caso. Tá bom? Voltar para o 22,89. Vamos pegar o strike, o preço de exercício. Né? Aqui eu estou pegando um direito de comprar, né? Um direito de comprar a R$22. Se eu aumentar para 25, eu vou estar calculando o preço de comprar a 25, que é, né, de fato, pior do que o preço de comprar a 22. Então o preço da opção, nesse caso aqui, ele tem que cair. E ele cai de fato. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês os juros. Tá? O juro. Olha como os juros interfere pouco. Tá? E por isso que a gente não fala tanto dele. É uma coisa ínfimo. Tá? Eu vou mudar os juros de 2 para 4. Tá? Ou seja, eu vou dobrar os juros. Repare que a gente falou que... Opa, calma aí que saiu a minha... Eu não tô vendo vocês, calma aí. Aí, foi. Eu vou dobrar o meu juros. Olha como a opção vai mudar pouquinho, mas ela tem que ir para cima, né? Ela vai para 1,49. Então, os juros não mexe de 2 para 4. Os juros mexe tipo de 2 para 2,25, tá? Vocês vão ver que o preço da opção, ó, vai mudar 1 centavo. Então, por isso que a gente não olha tanto, mas é importante saber que se o juros subir, o preço da opção sobe.
No caso da vol, a vol interfere muito. E olha como isso é importante, como esse ensinamento é importante. E no final do curso, eu tenho certeza que vocês já vão estar conseguindo olhar isso com muita clareza, tá? Mas se eu mudar a vol de 35 para 45, e quando vocês entenderem de fato o que é volatilidade no curso avançado, vocês vão ver que isso pode mudar sem que o preço do papel mude. Isso que é o tesão. Tá? Se eu mudar para 45, o preço da opção com tudo igual muda para 1,70. Tá? Eu estou falando de uma mudança de 10% na vol, tá? E uma mudança no papel, na opção, muito alta. Tá? De 1,46 para 1,71, eu estou falando de uma mudança de 25 centavos, ou seja, eu estou falando de uma mudança de 17%. É muito alto, é muita coisa. Tá? Pode determinar se você ganha dinheiro ou não com a opção. Tá? Então a volatilidade, se ela sobe, ó, se ela sobe, o papel vai, a opção vai aumentando, tá vendo? Se ela cai, se ela fosse 20, por exemplo, seria 1,12. Tá bom? Beleza? Ó, vamos lá, tá? Para baixar isso daqui, para baixar a planilha, então, basta vocês entrarem na plataforma, tá? E tá falando que tá dando erro de conexão externa. Olha, deve ser alguma coisa no seu Excel, dá uma olhadinha, porque é a mesma, é exatamente a mesma planilha que eu tô usando aqui que tá disponível lá, tá bom? Não tem nenhuma diferença. Ó, pergunta importante do Luiz César. Quem comprou opções antes da queda do corona ganhou dinheiro ou pode ter perdido em função da baixa da volatilidade? A volatilidade, tá? Ela aumentou. Com o coronavírus, a volatilidade aumentou e aumentou muito, tá? Então é um pouquinho diferente. Se você comprou uma opção, uma put, por exemplo, antes do corona, você porrou de ganhar dinheiro, porque além de ter ganho dinheiro com o papel caindo, você ganha dinheiro com a vol explodindo. Bom? Mas continuando, agora vamos fazer a mesma análise que a gente fez, só que para as puts. Vamos olhar, tá? A mesma análise que a gente fez, só que agora para as puts. Tá? Aqui a gente vai poder ser um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque a gente já viu para as calls. Tá? No caso do tempo, a relação é a mesma. Por quê? Porque a única diferença entre uma call e uma put é que a call é o direito de comprar, a put é o direito de vender. O tempo continua influenciando da mesma forma, porque o direito, de fato, ele é sempre melhor se tiver mais tempo. Então a put também, quanto mais longa ela for, mais caro ela fica. Tá? Preço do ativo objeto. E a gente tem que pensar. Por quê? Porque ó, o preço do ativo objeto, tá? Vamos imaginar a mesma situação. Um direito de vender a 20, algo que vale 20. Direito de vender a 20, algo que vale 20. Feito? Se esse algo, tá, subir para 25, eu tenho agora um direito de vender a 20, algo que vale 25. Você prefere ter o direito de vender a 20 algo que vale 20 ou algo que vale 25? Algo que vale 20. Tá? Por quê? Porque, pelo menos, né, é o mesmo preço. Agora, algo que vale 25, você ter o direito de vender a 20, não vale nada. Você não vai vender de fato. Né? Então, as puts, quando o papel sobe, elas caem de preço. Elas caem de preço. Por que, que elas caem de preço? Porque o direito de vender quando o papel está subindo, ele vai sempre piorando. Feito? Uma dúvida? Preço de exercício. Preço de exercício é o preço que eu tenho direito de vender. Então é o preço que eu tenho o direito de vender. Pergunta é simples, tá? Você prefere qualquer coisa, você prefere ter o direito de vender a 20 ou a 25? A 25. Pode? Eu prefiro ter o direito de vender a 25 do que o direito de vender a 20. Ah, mas quanto vale o papel? Não importa quanto vale o papel.
O direito de vender a 25 é sempre melhor do que o direito de vender a 20. Logo, o preço de exercício, no caso da put, quando o papel sobe, quando o direito, quando o valor do direito sobe, é melhor para mim. Logo, o preço da opção é mais cara. Tá? Os juros, tá? É o contrário da call, né? A call é quando sobe quando o juro sobe, a call sobe. No caso da put, quando o juro sobe, a put cai de preço, tá? E a volatilidade. Aqui tem uma questão muito importante. Muita gente acha, tá, que a volatilidade influencia de forma diferente na call e na put, tá? Porque associa a volatilidade a um papel caindo. Tá? Isso na cabeça, isso é normal, né? Associar volatilidade a um papel caindo, o que não é verdade. Tá? Um papel pode subir com volatilidade. Se você pensar em volatilidade como movimento do papel, ou pensar em volatilidade matematicamente falando como desvio padrão, tá? Calma, o que é o desvio padrão? Desvio padrão nada mais é do que quão longe da média esse papel anda. Então você tem uma média, um papel que anda muito próximo da média é um papel comportadinho, tá? Um papel que anda muito longe da média, que fica fazendo assim, é um papel com mais volatilidade. Mas repara que eu nunca falei de volatilidade olhando a direção do papel, se é para cima ou se é para baixo. Tá? Então, a volatilidade, quanto maior a volatilidade, também maior o preço da put, seguindo a mesma ideia que a gente tinha visto. Tá? O risco de um papel mais volátil é maior, logo, uma opção, uma put, também vai custar mais caro quando a volatilidade aumenta. Bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos ver aqui, ó. Algumas dúvidas que surgiram, vamos responder porque são importantes, ó. Se eu comprar uma call a seco, a vol tem que estar baixa? Sueli Andrade perguntou. Então, teoricamente, Sueli, se você comprar uma call com a volatilidade, assim, não quer dizer que tem que estar baixa, tá? Mas a questão é o seguinte, se você compra uma vol com uma, desculpa, se você compra uma call com uma vol muito alta, tá? Se o papel começar a subir, tá? Ó, antes disso, deixa eu dar para vocês um conhecimento de mercado e não um conhecimento matemático, tá? No mercado de ação, normalmente, quando o papel sobe, tá? A volatilidade tende a cair. Quando o papel cai, a volatilidade tende a subir. Tá? No mercado de ação, então vou repetir. No mercado de ação, quando o papel sobe, a vol tende a cair. Quando o papel cai, a vol tende a subir. Vocês vão entender isso quando a gente vê a diferença entre vol histórica e vol implícita. Tá? Mas num primeiro momento, acredite em mim. Quando o papel sobe, a vol cai. Quando o papel cai, a vol sobe. Tá? Então a sua pergunta, ela vem assim, ó. Se eu comprar uma call a seco, a vol tem que estar baixa. Primeiro, o que é comprar uma call a seco? É você simplesmente comprar uma call. Tá? É fazer uma estratégia. Comprar call a seco é comprar uma call. Tá? Não fazer mais nada. Simplesmente comprar call. É um jargão de mercado, comprar a seco. Tá? É simplesmente comprar call. Então, se eu comprar, a vol necessariamente tem que estar baixa. Vamos lá agora, com esse pensamento que a gente teve. Né? Se você comprar uma call, você está acreditando que o papel vai subir. Concorda? Beleza. Se você comprar uma call com um papel que está com uma vol muito alta e o papel de fato subir, a vol tende a cair. Ou seja, você tende a ganhar dinheiro com o preço do ativo, mas perder dinheiro com a volatilidade, o que não é recomendável. Existem estratégias mais interessantes para você fazer quando você acha que o papel vai subir e a vol está alta.
tá? Mas não necessariamente você vai perder dinheiro, porque o papel pode subir e continuar com a vol alta. Via Varejo fez isso. Via Varejo subiu de 5 para 17, 20 reais e a vol sempre muito alta, tá? Então não é uma regra, mas aconselha-se para papéis com vol muito alta você fazer outro tipo de estratégia, tá bom? O Fábio falou assim, ó, eu já respondi aqui, onde encontro a vol de um papel? Daniel, isso é um assunto mais complexo, tá? Você vai entender até o final do curso, mas se você quiser entender isso agora, eu recomendo, vai lá no meu canal e procura o Papo de Vol, uma playlist Papo de Vol. Eu vou até fazer o seguinte, para facilitar, eu vou mandar no grupo agora do Telegram, eu vou mandar a playlist do Papo de Vol, porque, não sei se eu vou conseguir, calma aí. Porque é algo que eu acho que vale muito a pena, tá? Vocês analisarem isso agora que vocês estão entrando nesse mundo de... Deixa eu ver aqui, papo de... Aqui, achei. Eu mandei lá no grupo do Telegram, ó, no nosso grupo fechado. Mandei lá a playlist do Papo de Vol, tá? Aconselho todo mundo a assistir essa playlist, por quê? Porque lá eu falo muito sobre volatilidade, vai dar uma visão muito legal para vocês sobre isso que eu tô falando, tá bom? Qual é a volatilidade ideal para call e put? Isso não existe, tá? Isso não existe, você vai ver que não existe. Pode repetir por que sobe o valor da put quando o valor do papel também for maior? Não, Fábio, ó, vamos lá. Quando o papel sobe, o preço da put cai. Dá uma olhadinha aqui, ó. Preço do ativo objeto. Quando sobe o preço do papel, o preço da put cai. Por quê? Porque eu tenho o direito de vender algo que está ficando cada vez mais caro e o meu direito está ficando aqui embaixo. Então isso é ruim para mim. Tá? Então se o papel sobe, o preço da put cai. O que sobe é o preço de exercício. É o preço que você tem direito de vender. Quanto mais caro você tiver direito de vender, mais caro você vai pagar por essa opção, perfeito? Beleza. Então é isso, porque ó, você acabou de corrigir, né? Desculpa, era preço de exercício. Quanto mais alto for o preço de exercício, mais alto for o preço de exercício, melhor é o seu direito, concorda? Porque você tem o direito de vender. Se você tem o direito de vender alguma coisa, quanto mais caro você tiver o direito, melhor para você. A pergunta é simples. Você quer ter o direito de vender a 20 ou a 25? Qualquer papel, qualquer coisa. Você prefere ter o direito de vender a 20 ou a 25? A 25. Vender a 25 é sempre melhor do que vender a 20. Perfeito? Então você vai pagar mais caro pelo direito de vender a 25 do que o direito de vender a 20. Bom? Sobre o grupo do Telegram, eu já vou colocar vocês que estão me pedindo, tá? Mas, novamente, eu peço que me chamem no privado, ou se você não souber mandar mensagem no privado, pode me chamar pode chamar lá no grupo geral, ou mandar um e-mail para contato@zetaconhecimento que a gente coloca no grupo privado. Tá bom? Agora, fixando os conceitos. Fixando os conceitos. Aqui bastante importante. Vamos lá. É aquela hora que a gente, que vocês aí de cada casa de vocês vão responder em voz alta. Tá? Isso aqui é importante. Eu já falei na aula passada. É importante você saber responder em voz alta, porque o aprendizado só vem se você responder em voz alta. Eu tenho certeza. Tá? E quanto mais alto você responder, mais você vai aprender. Vamos lá, ó. O preço justo de uma opção deve ser o preço que você irá negociar essa opção? Ó a pergunta. O preço justo de uma opção deve ser o preço que você irá negociar essa opção? O que você acha? O que você acha?
A gente viu que o modelo matemático de Black-Scholes ele nos dava o preço justo de uma opção. A gente vai ver no curso avançado que a precificação de uma opção, a modelagem de uma, de uma precificação de uma opção possui algumas premissas. Tá? E nessas premissas, por exemplo, ele não considera corretagem, ele não considera emolumento, ele não considera algumas coisas. Então é importante, o preço que você calcula para aquela opção não é o preço que você vai encontrar. É algo muito próximo, mas não é o mesmo preço, tá bom? Por quê? Porque é diferente o modelo que precifica e quanto de fato o mercado está mostrando compra e mostrando venda. Tá bom? Então, só para saber, é bastante importante isso. Aqui, ó. Podemos dizer que o lançador de uma opção está comprado em tempo? Podemos dizer que o lançador de uma put está comprado em tempo? Olha essa pergunta e aqui eu falo para vocês por quê. Quando eu falo, tá, que o tempo vai contra quem está comprando, a primeira coisa que vem na cabeça dos meus alunos é: ah, então é melhor vender. Então é sempre melhor estar vendido. Isso não está correto. Porque estar comprado ou estar vendido depende da estratégia que você está usando. Tá? Se você pensar única e exclusivamente no tempo, é melhor estar vendido do que estar comprado. Se você tiver certeza absoluta que nada vai mudar em uma semana, pode vender a opção, porque você vai ganhar dinheiro. Se nada mudar, o tempo vai passar e quem está vendido vai de fato ganhar dinheiro. Tá? Só que essa ideia de que só porque o tempo te beneficia é melhor estar vendido, ela é incorreta. Por quê? Porque existem estratégias. Assim, né? Você sempre compra opção ou vende opção, mas depende da sua estratégia. Tá? Então, voltando para a pergunta, o lançador de uma put está sim comprado em tempo. Lembra que eu falei que estar comprado, o termo estar comprado, é quando você ganha dinheiro com aquilo? Nessa pergunta, né? Estar comprado em tempo, é verdade, eu estou comprado em tempo. Por quê? Porque se o tempo passar, e ele vai passar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Tá? Importantíssima a quarta. O Jairo falou assim: ó, não entendi a primeira pergunta. Boa, boa, Jairo. Ó, boa, perfeito. Tá? Quando a gente está fazendo um modelo matemático, tá? Quando a gente está calculando o preço de uma opção, tá? Quando a gente está calculando o preço de uma opção, a gente joga no modelo matemático. O modelo matemático ele dá o preço justo, que é quanto aquilo deveria valer considerando as variáveis que você jogou no modelo. A grande questão é que o modelo matemático ele não, por exemplo, né, ele não coloca no modelo dele todos os fatores. Por exemplo, ele não coloca taxa de corretagem. Ele não coloca taxa de emolumento. Ele não coloca imposto. Ele assume que existe uma taxa livre de risco. Só que a gente sabe que existe corretagem, a gente sabe que existe emolumento, a gente sabe que existe imposto, a gente sabe que não existe uma taxa livre de risco. Então, o modelo ele vai te dar um preço que não é o preço que você vai encontrar na tela na hora de comprar. O que eu disse é algo muito próximo, mas não é o mesmo preço. Por isso que muita gente tem a dúvida de, pô, Marcel, eu fiz o cálculo aqui, deu 1,10 e quando eu fui comprar estava 1,12. Por causa disso, tá bom? Terceira pergunta. Sou lançador de uma call de vale, um strike no 45. A empresa pagou R$1 de dividendo. O que acontece?
essa pergunta aqui é algo que eu não sei se você já pensou nisso ou não, tá? Eu não sei se você já pensou nisso ou não, mas, tá? As empresas pagam dividendos, tá? E olha o que que acontece. Antes de te falar, tá? O que que acontece, eu preciso primeiro, obviamente, te explicar o que de fato é dividendo. O que de fato é dividendo. Só para explicar um pouquinho, tá? Só para explicar um pouquinho o que é dividendo. Dividendo é basicamente o seguinte: imagina que a Zeta tenha, né, tenha ação na bolsa, tá? E a Zeta valha lá R$ 1 milhão. Ó, pensou? A Zeta vale R$ 1 milhão. E a Zeta possui 1.000 ações na bolsa, tá? Então a Zeta vale R$ 1 milhão, possui 1.000 ações na bolsa, tá? Ou seja, significa que a ZETT4, ZETT4, ela vale quanto? Ela vale 1 milhão dividido por 1.000. Então eu vou botar aqui 10 mil. Então cada ação da Zeta vale R$ 100. Perfeito? Perfeito. Agora imagina que você, tá? Que você vai lá. O que que é pagar dividendo? Tá? Pagar dividendo é se você comprar, por exemplo, né? Imagina que o Jairo vai lá e compra 100 ações da Zeta, tá? Então ele comprou 100 ações a R$ 100, ele gastou R$ 10.000 para comprar 100 ações da Zeta. Agora ele é dono de 100 ações da Zeta. Bom, o que significa pagar dividendos? Significa que a Zeta pode chegar agora que ela está valendo R$ 1 milhão e pode falar assim, ó, eu vou pagar para os meus acionistas, tá, R$ 1 de dividendo. Significa que para cada ação que você tiver, você vai receber R$ 1. Então o Jairo, ele recebe 100 ações vezes R$ 1. Então o Jairo vai receber de dividendos R$ 100. Perfeito? Perfeito. Só que vocês concordam comigo que a Zeta, quando ela pagou R$ 1 por ação, ela teve um total de gasto de R$ 1 vezes 10 mil. Então ela gastou R$ 10.000. Tá? Ela gastou R$ 10.000. Se ela gastou R$ 10.000, automaticamente a Zeta vale 1 milhão menos R$ 10.000. Então ela vale R$ 990.000. Perfeito? Perfeito. Se eu pegar ZZTT4, o que ela vale, e dividir pelo número de ações, ela agora vale R$ 99. Bem? Então, ó, só recapitulando. Ela valia 1 milhão e tinha 10.000 ações abertas na bolsa. Tá? Ela valia 1 milhão e tinha 10.000 ações abertas na bolsa. Então, cada ação valia R$ 100. O Jairo, por exemplo, comprou 100 ações, gastou R$ 10.000, recebeu R$ 100. A Zeta decidiu pagar R$ 1 por ação. Tá? Gastou R$ 10.000. Logo, tirou do bolso dela R$ 10.000. Logo, vale agora 990 mil. Ela não tem mais os R$ 10.000. Agora ela tem 1 milhão que ela valia menos 990. Automaticamente, ela tem que valer os 990 dividido pela mesma quantidade de ações. Repara que pro Jairo não mudou nada. Por que pro Jairo não mudou nada? Porque antes de pagar dividendo, ó, antes do dividendo, o Jairo tinha 100 ações que valiam R$ 100 cada. O Jairo tinha R$ 10.000. Tá? O Jairo tinha R$ 10.000.
Só que depois de pagar dividendo, ele tem 100 ações que vale 99, tá? Então o Jairo tem 990. Porém, ele recebeu R$ 100 de dividendo. Então ele continua tendo os mesmos R$ 10.000. Então isso é pagar dividendo, quando a empresa paga dividendo, tá? Quando a empresa paga dividendo, então, eu adorei o ZETT4. Daqui a 5 anos vocês vão poder comprar ZETT4 na bolsa, no IPO. Vocês vão ser os primeiros a comprar ZETT4, tenho certeza absoluta disso. Tá? Então, o que acontece quando a empresa paga dividendo? Automaticamente o preço dela cai o quanto ela pagou dividendo. Beleza. Pelo lado de quem comprou a ação, não tem nenhum problema. A gente viu que, né, quem comprou a ação não tem nenhum problema. Agora, olha quem comprou uma call, tá, de strike R$ 10, de strike R$ 100 da Zeta. O cara tem, tá? O cara tem o direito de comprar, tá, a R$ 100 algo que vale R$ 100. Bom, então ele tem o direito de comprar R$ 100 algo que vale R$ 100. A empresa de uma hora para outra pagou R$ 1 de dividendo, mas o cara que está comprando, e no caso aqui, ó, foi o Gabriel, que está aqui assistindo com a gente, o Gabriel comprou a call de 100. O Gabriel tem o direito de comprar a R$ 100 a Zeta que está valendo R$ 100. Só que ele não tem a ação da Zeta. Ou seja, ele não recebe o dividendo. E de um dia para o outro, ele tem o direito de comprar a 100 algo que vale 99. Vocês concordam comigo que pro Gabriel é ruim isso? Só que ele não ganhou esse dinheiro. Então seria injusto com o Gabriel, quando a empresa pagar dividendos, que o preço dele continue igual. Porque ele perdeu dinheiro sem nenhum tipo de movimento do mercado. Por quê? Porque a empresa, quando ela paga dividendo, ela já abre no outro dia valendo o que ela valia no dia menos o dividendo. Não é que teve negócio para a empresa cair de 100 para 99. Não. Fechou a R$ 100 hoje, pagou dividendo hoje. Amanhã ela abre a R$ 99. O que seria injusto para o comprador. Então a bolsa, o que ela faz? Tá? O que a bolsa faz? Ela, quando a empresa paga dividendos, ela pega a call do Gabriel e reduz R$ 1. Fazendo com que o Gabriel passe a ter o direito de comprar a 99 algo que vale 99. Tá? Então, isso é só para vocês saberem o que acontece quando uma empresa paga dividendo. Isso é bastante importante você saber. Tá? Então, tanto a call como a put são ajustadas pelo strike. São ajustadas pelo dividendo. O strike é ajustado, tá, pelo dividendo. Pagou 10 centavos, ajusta o strike em 10 centavos. Isso explica, tá? Isso explica uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu já vi algumas pessoas na internet falando besteira com relação a isso, tá? Que é quando você olha, tá, o strike de uma opção, os strikes das opções originalmente são sempre números redondos, tá? Ou seja, 22, 22 e 25, 22 e 50, 23. Originalmente não existe opção com strike que não seja redondo. Só que você pode ir numa Itaú da vida, tá? Você pode ir na Itaú da vida e ver um strike lá 22,89.
que significa? Não é que a bolsa abriu o strike 22,89. Ela provavelmente abriu o strike 23, a empresa pagou 11 centavos de dividendo e ela foi ajustando e está em 22,89. Isso, um ensinamento muito importante, tá? Com relação, ó, eu vou até abrir, eu vou demorar, ó, me dá só um segundo, mas um ensinamento muito importante com relação ao ticker de uma opção. Isso aqui é mais na prática também, tá, gente? Deixa eu só abrir o meu FlexScan para eu mostrar para vocês uma coisa importante. Tá anotado aqui, a IPO da Zeta dia 19/8/2025. Pode anotar, pode anotar. 19/8. Ah, tem tempo pro IPO, gente. Pô, dá pra fazer, dá pra fazer. Mas isso é IPO B3, né? Você botou IPO B3. É que pode ser lá fora, né? Pode ser a BDR. Pode, né? Às vezes você vai comprar a BDR da Zeta. Pode ser também, vai que. Vem aqui, ó. Brincadeiras à parte. Abrindo o FlexScan. Tá? Abrindo o FlexScan. Isso é bastante importante, tá? Por que isso é importante? Porque isso é prática, tá? Isso é prática mesmo. Ó, se você pegar aqui, eu vou pegar Itaú, ó. Itube 4. Ó, uma coisa que ninguém fala, tá? Sobre o ticker. Tá vendo aqui, ó? Itube I241. Itube I241. Então vem aqui, ó. Eu tô anotando lá, ó. O que significa esse Itube I241? Ó, as quatro primeiras letras é o papel, tá? Então vai ser Itube, vai ser Petro, é o papel sem a letra dele, tá? Então vai ser Vale, o de Vale, por exemplo, né? Vale 3, Itube 4, BBDC 4, Usim 5, tá? Então as opções vão ser sempre Vale, Itube, BBDC e Usim, tá? Essa letrinha aqui no meio, tá? Essa letrinha aqui no meio indica o vencimento da opção. Vencimento da opção. O vencimento, ele funciona, ele é bem simples, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui para vocês. O vencimento de uma opção, ele é algo bem simples. Tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu aproximar, deixa eu ver se dá para aproximar. Continuar no site. Aqui, ó, tá? Essa letrinha que a gente vê depois do número, tá? É o vencimento, tá vendo, ó? Janeiro é uma call A. Se for uma put, M, tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, aí vence em setembro e é uma call, tá? A U vence em setembro e é uma put. A L vence em dezembro e é uma call. A X vence em dezembro e é uma put. O que você precisa necessariamente ter muito cuidado, porque eu já vi isso acontecendo lá no banco, tá? Repare que eu falei que é o vencimento, mas não é o ano. Então, pode ser que você esteja vendo, por exemplo, uma opção com X e você ache, não é certeza absoluta que a X é dezembro de 2020. Pode ser dezembro de 2021. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu já vi gente, nossa, tá muito cara essa opção, vou vender. Achando que tá vendendo para o próximo vencimento e na verdade tá vendendo uma opção de um ano para frente. Tá? Então, no ticker da opção, tá? Essa letrinha aqui, a quinta letra, indica o mês, não é o ano, é o mês, tá? Indica o mês e o tipo, né? Você consegue tirar o mês e o tipo, você consegue saber se é uma call ou uma put e o mês de vencimento, tá? Agora, as últimas letras, essas daqui, ó,
Muita gente fala que isso é o strike. Isso não é o strike, tá? Essas últimas letras... Ó, aqui eu vou falar uma coisa importante agora, tá? As últimas letras de uma opção significa nada. Não tem nenhum significado. Tá? São letras aleatórias que não tem nenhum significado. Você não pode tirar nenhuma conclusão dessas letras. Tem muita gente que fala assim, não, Marcel, é é o strike. Por que as pessoas falam isso? Quer ver? Eu vou pegar uma ação que paga pouco dividendo. Ambev. Não, errei. Não consegui achar aqui. Calma aí. Deixa eu tentar pegar uma ação que... Via Varejo. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir aproximar mais, tá, gente? Mas, ó. Essa daqui é a VVAR I195. E o strike dela é de 19,5. Então, muita gente acha que por ser a VVAR I95, 195, esse 195 significa que é o strike 19,5. E você vai ver que para a Via Varejo, muito provavelmente, ó, 197, 19,75. Tá? Só que, por que eu falo que isso não significa nada? Porque se Via Varejo amanhã pagar R$1 de dividendo, essa mesma I95 vai virar a strike 18,5. Ou seja, o número já não vai fazer nenhum sentido. Então, para que você não caia em nenhum tipo de pegadinha, tá? Essas últimas 4 letras, essas últimas letras, pode ser 2, pode ser 3, tá? Não significa nada, tá? É um número que identifica a ação, a opção. Ficou claro? Importante isso, hein, gente? Importante. Vamos lá, muito interessante. JCP também afeta a opção? Também afeta. Qualquer pagamento de dividendo, JCP é juros sobre capital próprio, tá? É a mesma ideia de dividendo, não vou entrar aqui muito, tá? Mas é juros sobre capital próprio. Também interfere no preço, é uma questão de tributação, às vezes a empresa quer pagar em dividendo, às vezes ela paga em juros de capital próprio, mas todos eles interferem no strike, tá bom? Nasdaq, pensar alto, lógico, né, gente? Tem que pensar alto. Eu pensei em 5 anos abrir em 5 não, né? Em 5 anos abrir o IPO. Beleza, gente? Entendido essa questão do dividendo, entendido a questão do ticker da opção, isso é bastante importante mesmo, tá bom? O Itapau perguntou assim, ó. Então, quanto menor é o preço de mercado comparado ao preço justo, mais interessante aquela opção? Não. Você não vai ver essa relação. Você não vai conseguir encontrar essa relação, tá? O preço justo, tente utilizar o Black, se você for utilizar, e eu acho que depois do curso você vai começar a utilizar mais o modelo de Black-Scholes, mas se você estiver utilizando o modelo de Black-Scholes, utiliza como uma referência. Não precisa utilizar o modelo de Black-Scholes como uma certeza de mercado, tá? Ele é uma referência do preço, mas você não consegue ter se aquela opção é melhor ou pior, ou se ela tá barata ou se ela tá cara, só porque a diferença do preço justo para o preço da opção. Bom? Fala de novo a segunda pergunta. Podemos dizer que o lançador de uma put está comprado em tempo. Vamos lá. A gente viu que quem compra uma opção adquire um direito. Quem vende adquire um dever. Vimos que o tempo influencia de forma positiva com o preço de uma opção. Ou seja, quanto maior o tempo, maior o preço da opção. Fazendo o contrário, quanto menor o preço da opção. Quanto menor o tempo, menor o preço da opção. O que significa tirar de conclusão que, como o tempo sempre vai para frente, ou seja, como o tempo sempre diminui, tá? O preço da opção sempre diminui. Então, falar que o vendedor de uma opção, seja uma call ou seja uma put,
está comprado em tempo, é verdade. Por quê? Porque ele vende uma opção, ele vende alguma coisa que o preço vai estar sempre diminuindo com relação ao tempo. Por isso que ele está comprado em tempo. Tá bom? Beleza. Agora a gente vai falar de uma outra relação, tá? Ainda falando em precificação, de uma outra relação que eu acho de extrema importância. Porque a gente viu que o preço de uma opção, tá, vinha de 5 fatores. Beleza, isso é importante. Tá? O preço da opção ele vem daqueles 5 fatores. Preço de exercício, preço do ativo objeto, tempo até o vencimento, juros e vol. Mas agora a gente pode olhar de uma forma mais simplificada pro preço, pro valor da opção, para aquele 1,20. Tá? Como que a gente vai fazer isso? O preço de uma opção, o prêmio da opção, ele é calculado, ele pode ser expresso, tá? Ele não é calculado, desculpa. Ele pode ser expresso como a soma de duas variáveis, valor intrínseco e valor tempo. Vamos lá. O que é valor intrínseco? O que é valor intrínseco? Valor intrínseco é o ganho financeiro que você teria, tá? É o ganho financeiro que você teria se você exercer a opção no momento da compra. Tira da sua cabeça se você vai ou não exercer. O fato é que pensa no direito, tá? Você comprou um direito. Imaginando que você vai exercer esse direito, você já pode estar ganhando dinheiro, concorda? Ó, o papel tá valendo 22. Uma call de 20, automaticamente R$ 2 ela já está me pagando, concorda? Então, por quê? Porque eu posso, né? Se eu fosse, eu exerço a call de 20, ou seja, eu compro a 20 algo que vale 22. Automaticamente eu ganho R$ 2. Esse valor que eu ganho é o valor intrínseco de uma opção. Tá? E o valor tempo vem da probabilidade que essa opção tem de ser exercida no decorrer do tempo. Por quê? Porque o papel está 22, a minha opção custa 20. Eu tenho R$ 2 de valor intrínseco. Mas daqui até o vencimento, muita coisa pode acontecer. O papel pode subir, o papel pode cair. O valor tempo é um valor atribuído ao preço da opção que vem da probabilidade, tá? Que vem da probabilidade do papel subir ou do papel cair. Tá? A soma do valor intrínseco mais o valor tempo dá o preço de uma opção. Vem aqui para o Excel que eu vou mostrar para vocês. Imagina o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, vem aqui pro, na verdade, antes do Excel, vem aqui pro FlexScan. Eu vou pegar aqui, ó, Petro 4. Eu vou pegar uma call de 2203. Uma call de 2203 com o papel a 2286 tem um preço teórico de 1,47. Tá vendo aqui, ó? 1,47, tá? Então a Petro, tô anotando tudo lá, ó. Petro 4 a 2286, uma call de strike 2203 tem um preço de 1,47. Vem aqui para o Excel agora, tá? E vamos analisar isso que a gente acabou de ver. A Petro vale 22,86. Uma call de 22,03, tá? Vale 1,47. Vamos desmembrar o que significa esse 1,47. Tá? Vamos desmembrar o que significa esse 1,47. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma call de 22,03 é o quê?
é o direito de comprar Petro 4 a 22,03 em setembro. Beleza? Então, o direito de comprar Petro a 22,03 em setembro. É o que significa essa call aqui. Tá? A gente viu que o preço, tá? Eu vou até colocar mais bonitinho aqui, ó. A gente viu que o preço de uma call, tá? O preço de uma opção, ele era a junção, né? Ele era a soma, tá? Ele era a soma, esse preço aqui, calma aí, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Vão ver que vai ficar bem bonitinho. Essa coisinha que eu tô fazendo. Essa frescurinha. Mas é uma frescurinha boa. Aí, ó. É uma junção, tá? Do valor intrínseco e do valor tempo, tá? Valor intrínseco e valor tempo. O valor intrínseco, a gente viu que era quanto eu ganho de dinheiro se eu exercer essa opção agora. Vocês concordam comigo que se eu exercer essa opção agora, tá? Se eu exercer essa opção agora, eu automaticamente ganho 22,86 menos 22,03. Então eu ganho 83 centavos só pelo fato de exercer essa call, tá? E tudo que resta, tudo que sobra desse valor intrínseco é o valor tempo. Então 1,47 menos 0,83 é o valor tempo. Então essa opção aqui, ela possui de valor intrínseco 0,83 e de valor tempo 0,64. Perfeito? Daqui a gente já tira uma conclusão importante, tá? Nenhuma opção pode valer menos do que o valor intrínseco. Concorda comigo? Nenhuma opção pode valer menos do que o valor intrínseco. Por quê? Porque se você é o vendedor de uma opção, tá? E você está vendendo um direito, ou seja, você está assumindo um dever, o valor intrínseco pro vendedor é quanto eu tô perdendo na saída. Então eu nunca vou te vender algo pelo valor intrínseco. Porque se eu te vender algo pelo valor intrínseco, eu tô no 0 a 0. Eu já perdi. Concorda? No nosso exemplo, ó, se esse cara vender essa opção por 82 centavos, ele já perdeu 1 centavo. Não tem como ele ganhar. Então, uma opção nunca pode valer menos do que o valor intrínseco. Por quê? Outra coisa que você pode ver é que o valor tempo, tá? Uma opção a gente viu que era a soma do valor intrínseco mais o valor tempo. Eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês concordam comigo que se tem tempo até o vencimento, ou seja, tá? Ou seja, se t maior do que zero, então o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Se existe tempo até o vencimento, vocês concordam comigo que existe probabilidade dessa ação subir e dessa ação cair? Essa probabilidade tem que estar dentro da opção. Logo, tá? Se t maior que zero, VT maior do que zero. Isso aqui é extremamente importante. Eu pintei de cinza. Quem que pinta de cinza uma coisa extremamente importante? Sério, fala pra mim. Vou botar assim, ó.
vocês verem muito claramente. Então, se tempo maior que zero, VT maior do que zero. Logo, qualquer opção, por menor que seja o tempo até o vencimento, tem que valer mais do que o valor intrínseco. Porque por menor que seja o valor tempo, ele vai ser sempre positivo. E ele vai ser sempre acrescido do valor intrínseco. Logo, essa opção ela tem que valer no mínimo 0,84. Ou 0,83, 0,00001. Mas 0,83 só no vencimento. Só quando não tiver mais tempo até o vencimento. Perfeito? Tá. Eu acho que tá perfeito. Então a gente viu aqui que... Tá? A gente viu aqui... Então só resumindo, né? A gente viu que uma call de 22,86... Papel a 22,03, valia 1,47, valor intrínseco 0,83, valor tempo 0,64. Tá? Você já pode estar se perguntando, Marcel, e se não tiver valor intrínseco? Tá? Pode acontecer. Vou pegar um exemplo para vocês rapidinho aqui. Ó. Vem aqui. Ó, posso pegar uma call de 23 e 28. Tá? Então eu tô lá no Excel, anotando, ó, a call de 23 e 28 vale 0,81. Vem aqui pro Excel agora. Vocês concordam comigo que essa call aqui, ela não tem valor intrínseco, né? Por que essa call não tem valor intrínseco? Porque essa call, vou fazer assim, ó. Essa call, tá, é o direito de comprar a 23 e 28 algo que vale 22,86. Então, o valor intrínseco dela é zero. Tá? O valor intrínseco dela é zero. Logo, o valor tempo dela é 0,81. Então, uma call que não está valendo a pena exercer só tem valor tempo. Basicamente é isso que você tem que tirar de conclusão. Tá? Então, se a call, tá, valer a pena exercer, ou seja, se o strike dela, né, estiver abaixo do preço do papel, então ela vai ter valor intrínseco e valor tempo. Se não tiver valor intrínseco, ela só tem valor tempo. Tá? Agora, como chegou no VI? Vamos lá, ó, como eu cheguei no VI. O VI é só você, tá? É só, assim, esquece a conta. Tenta entender, tá? O VI é o valor que você ganha ao exercer aquele seu direito, tá? Então, no nosso exemplo, se o papel está valendo 22,86 e o seu direito é no 22,03, você concorda comigo que comprar a 22,03 algo que vale 22,86, você já ganha 83 centavos, que é 22,86 menos 22,03. Então, de valor intrínseco, ela tem 0,83, que é o valor que você ganha ao exercer a opção naquele dia. Tá bom? Aí, ó, out of the money só tem valor tempo. Como eu não falei ainda disso, eu não vou usar essa expressão, mas sim, Thiago, só tem valor tempo. Uma opção que só tem valor tempo é o pozinho. Uma opção que só tem valor tempo é uma opção fora do dinheiro, é uma opção que pode ser considerada um pó, tá? É que não pode ser considerada um pó toda opção que só tem valor tempo, porque assim, imagina assim, ó, o papel tá 20, uma opção de 22 e 25, tá? Ela só tem valor tempo, mas ela não é um pó, né? Ela tá muito próxima do, sei lá, imagina assim, o papel tá 22 e 24. E você está comprando uma call de 22 e 25. Ela não tem valor tempo. Desculpa, ela não tem valor intrínseco. Ela só tem valor tempo. Mas ela está longe de ser um pozinho. Tá? Então, assim, não necessariamente toda opção que tem... Ó, então vamos lá.
Não necessariamente toda opção que só tem valor tempo é pozinho, mas todo pozinho só tem valor tempo, tá? Vamos lá, algumas perguntas aqui, ó. Se eu comprar... Ó, calma aí, vamos lá. O Frederico perguntou, essa aula ficará disponível? Sim, lá na plataforma. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. A terceira pergunta, você deu o exemplo do comprador. E no caso do lançador? Seria bom para o lançador? Não, é exatamente a mesma coisa, tá? Eu acho que você está falando com relação a isso daqui, ó. Tá? Ao lançador de uma call ou comprador de uma call no caso de dividendo, né? É exatamente a mesma coisa. Não é bom para ninguém nem ruim para ninguém, tá? Comprando ou vendendo, o fato de ajustar o strike deixa todo mundo igual, deixa todo mundo na justiça, tá? Vamos lá. Se eu comprar uma call e vender antes do vencimento, posso ser exercido? Arlan, se eu comprar uma call ou uma put e vender antes do vencimento, posso ser exercido? Não. Quando você compra uma call, tá? Se você vender, você já não tem nenhum direito e nenhum dever, tá? Só tem dever quem só vende a call. Se você vendeu a call que você tinha, então você não tem mais nada, tá? É tipo assim, ó. Se você não tem nada na carteira e vendeu uma call, tá? Você pode ser exercido antes porque você tem um dever. Agora, se você tiver uma call na carteira e vendeu uma call, você vendeu a call que você tinha na carteira. Então você não tem mais nada. Então você pode ser exercido antes do vencimento porque você não tem mais o dever. Você só pode ser exercido antes do vencimento se você tiver de fato o dever. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio Ribeiro. Ó. Se vale a pena exercer, mas eu não tenho grana, o que devo fazer? Fábio, ó, para responder a sua pergunta, eu vou fazer uma provocação com vocês. Tá? Eu quero provocar vocês para a próxima aula, para a aula de amanhã. Tá? Vamos lá. Eu quero que vocês pensem, vamos lição de casa, lição de casa. Vamos voltar para lição de casa. Eu quero que vocês pensem por vocês, tá? Eu quero que vocês pensem por vocês se vale a pena exercer uma opção. Se vale a pena exercer essa call de 2203. Estou imaginando que a call de 2203 seja americana e você possa exercer. Eu vou fazer a pergunta: vale a pena exercer antes do tempo? Vocês vão pensar isso até amanhã, tá? E vão tentar descobrir se vale ou não e o porquê que vale ou não a pena. Tá bom? E aí, na aula de amanhã, Fábio, eu vou te pedir o seguinte: refaça essa pergunta amanhã quando começar a aula, tá? Porque eu vou começar a aula dando a resposta para você e mostrando se vale ou não a pena e se você quiser exercer, o que você faria se você não tiver o dinheiro. Bom? Combinado? Pergunta boa da Clara. Valor intrínseco varia de acordo com o tempo, né? Varia com o passar dos dias? Não. O valor intrínseco da opção, ele só varia com o papel. Concorda? O que muda o preço da opção no tempo é o valor tempo. O valor intrínseco, de um dia para o outro, se tudo ficar igual, o que vai cair é o valor tempo. Ótima pergunta sua. Imagina assim, ó, vem aqui. Imagina assim, ó, amanhã ela vale 1,47. Aí não mudou absolutamente nada. Petrobras abriu e fechou a 22,86, a vol ficou igual, tá tudo igual. Só mudou o tempo. Essa call aqui, ela vai para, sei lá, 1,40. O que vai acontecer? Ela vai continuar tendo 0,83 de valor intrínseco e o valor tempo dela vai cair para 0,57. O que nunca pode acontecer? Nunca pode o valor intrínseco ser negativo. Então pode passar quanto tempo for, essa call sempre vai valer, tá? No mínimo 0,83, 0,84, porque o valor tempo a gente viu que é sempre, tá?
Quando que o valor tempo não é positivo? No vencimento, tá? Isso foi uma dica para vocês para a próxima aula, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar, tá? Deixo com vocês essa lição de casa bastante importante, tá? Porque eu quero que vocês pensem isso por vocês, tá? A aula hoje já foi um pouquinho mais pesada, tá? Não se preocupem, vai cada vez ficar um pouquinho mais pesado, mas, tá? A gente vai colocar a aula na plataforma, reassistam, não deixem lacunas no conhecimento, por favor, tá? É muito importante que tenha, que nunca tenha lacuna no conhecimento para que a gente vá construindo. Vocês já perceberam que eu comecei a falar tudo que eu falei na aula passada, eu não repetia, eu só usava e acreditava que vocês já sabiam, tá bom? Próxima aula, então, amanhã, dia 20/8. Aí depois a gente vai ter um tempo para estudar, para descansar, para semana que vem a gente terminar o curso conceitual. Mas amanhã, aula dia 20/8. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pelo amor de Deus, pergunte, porque é muito importante, tá bom? Qualquer dúvida, não existe dúvida. Pode parecer clichê de professor velho, mas não existe dúvida inútil, não existe dúvida besta demais, tá bom? O assunto é complexo, o assunto não é trivial. A gente precisa sempre perguntar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer ter vocês aqui hoje comigo, sendo os meus alunos. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu aproveitei essa aula. Gente, muito obrigado e até amanhã.